Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, o estudo de hoje do nosso canal é: o amor, ele cumpre toda a lei de Deus? Muitos irmãos se dirigem a mim ao questionar a validade da lei de Deus na Nova Aliança, citando algumas passagens bíblicas que fazem referência de que o amor é o cumprimento da lei. Como se então amar a Deus e ao próximo nos faz automaticamente cumpridores de toda a lei de Deus. Mas será que realmente as Escrituras querem nos passar tal ensinamento? Vamos iniciar então esse estudo lendo uma dessas passagens bíblicas. Leia comigo Romanos 13, do versos 8 ao 10, que diz: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Lendo então cuidadosamente esta passagem bíblica, nós nos deparamos com dois pontos que são confundidos, infelizmente. O primeiro diz que, amando então o nosso próximo, nós estamos cumprindo a lei de Deus, ou seja, nós estamos obedecendo a lei de Deus. Correto? E também diz de que toda a lei de Deus se resume neste preceito, ou seja, ela se resume no amor. Resumir não é reduzir, certo? Aqui não está dizendo que toda a lei de Deus ela foi reduzida em apenas amar a Deus e amar ao próximo. Não é esta a mensagem. A base de toda a lei de Deus é amar a Deus e ao próximo. Então você fazendo isso, você demonstrando tal amor, você realmente está cumprindo a lei. Mas cumprir no sentido de obedecer. Certo? E realmente, observando toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus, porque lei é o conjunto dos mandamentos de Deus, nós vemos o quê? Que toda a lei ela se resume no amor. Certo? Um resumo é você extrair, certo? A essência de algo e não reduzir algo. Resumir é bem diferente do que reduzir. Inclusive, eu tenho estudo sobre isso no meu canal. O amor, ele não nos isenta de cumprir a lei, ou seja, os mandamentos de Deus. Muito pelo contrário, nas Escrituras nós vemos de que amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Não há como separar o amor a Deus e ao próximo dos mandamentos de Deus. Leia comigo 1 João 5, do versos 2 ao 3, que diz: Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sim, de fato, se realmente amamos o nosso próximo, nós não o roubaremos, nós não o caluniaremos, nós não o mataremos, não cobiçaremos a mulher e os bens dele. Realmente, se nós amamos o nosso próximo e não fazemos nada do que a lei de Deus, do que os mandamentos de Deus proíbe, nós estamos, de fato, cumprindo a lei de Deus. E como nós lemos na passagem de 1 João, se nós amamos a Deus, nós não cometeremos idolatrias, nós não profanaremos o seu santo nome, nós não desobedeceremos os seus santos mandamentos. Assim nós estaremos, sim, cumprindo a lei de Deus, demonstrando o nosso amor a Ele e ao nosso próximo. Ou seja, em outras palavras, se nós desempenharmos o amor que Cristo nos ensinou, nós realmente não transgrediremos os mandamentos de Deus contra o nosso próximo e nem contra o nosso próprio Deus. Assim nós estaremos realmente em obediência a Deus. Então o amor que Cristo nos ensinou, ele é a condição plena de cumprirmos
a lei. Então assim entendemos de que, ao invés de entendermos de que o amor é o substituto da obediência à lei de Deus, muito pelo contrário. O amor é o alicerce que nos dá base e condição de estarmos cumprindo, obedecendo os mandamentos. E as próprias Escrituras Sagradas nos advertem quanto àqueles que dizem que conhecem a Deus, que amam a Deus, mas não guardam os seus mandamentos. Vamos ler comigo aqui 1 João 2, versos 4, que diz: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Ou seja, você dizer que ama a Deus acima de todas as coisas e não guarda seus mandamentos é um amor hipócrita, é um amor mentiroso. Muitos entendem de que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são mandamentos novos, de que Cristo os trouxe na nova aliança, substituindo toda a lei de Deus. Mas não. Nós vemos aqui comigo que o mandamento de amar ao próximo está em Levítico 19, 18, e o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, nós vemos em Deuteronômio 6, do versos 1 ao 5. Então são mandamentos dados desde a época de Moisés, desde a época da antiga aliança. Não foi nada novo. Inclusive sobre amar a Deus de todo o coração, acima de todas as coisas, que nós vemos em Deuteronômio 6, o capítulo 6 ele é a continuação contextual de Deuteronômio 5. E se nós lermos então o contexto geral, o amar a Deus mencionado é exatamente cumprir todos os mandamentos de Deus, como nós lemos aqui em 1 João também no início desse estudo. Então não há como separar o amor verdadeiro da obediência à lei de Deus. Para alicerçarmos ainda mais o entendimento desse estudo, vamos analisar algumas situações em que envolve o amor a Deus e o amor ao próximo, e nós vemos que mesmo assim não torna a pessoa então automaticamente cumpridora da lei de Deus. Vamos iniciar então analisando o primeiro ponto, que é a homossexualidade. Vamos falar dos casais homossexuais, certo? Leia comigo Levítico capítulo 20, versos 13, que diz: se o homem se deitar com outro homem, como se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato abominável. Muitos casais homossexuais, inclusive, frequentam, o que existem hoje chamadas igrejas gays. Eles buscam a Deus, amam a Cristo dentro do seu entendimento, certo? De que a homossexualidade não é errada, porque distorcem ali a palavra de Deus, os seus pastores e pastoras, mas eles, dentro do seu entendimento, dentro do seu coração, buscam a Deus, a louvar a Deus, amam a Cristo. Também muitos casais homossexuais hoje vão lá em orfanatos, adotam crianças abandonadas, eles praticam o amor, certo? A homossexualidade em si, ela não ataca, ela não fere outra pessoa, não se faz o mal contra o próximo deliberadamente sendo homossexual. Certo? Então, muitos casais homossexuais, muitas pessoas homossexuais, elas amam a Deus, amam a Cristo, amam ao próximo, mas esse amor, então, os faz cumpridor dessa passagem que nós lemos de Levíticos 20, proibindo a homossexualidade. Esse amor, então, os fazem automaticamente cumpridores deste mandamento? Não. Bom, o segundo ponto que eu quero tocar, vamos falar também sobre o espiritismo, a religião espírita, kardecismo e outras. Vamos iniciar lendo comigo Deuteronômio 18, do versos 10 ao 12, que diz: não permitam que se ache alguém entre vocês que queimem em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Os adeptos ao espiritismo, eles são conhecidos como um povo que pratica caridade ao seu próximo. Eles também leem a Bíblia, creem no Evangelho, creem em Cristo, amam a Deus, amam ao próximo, mas eles fazem coisas que nós acabamos de ler que Deus ele tem repugnância
que Deus ele abomina. E aí? Esse amor os faz automaticamente cumpridores da lei de Deus? Automaticamente cumpridores deste mandamento e outros que proíbem suas práticas? Não. O terceiro ponto que eu quero tocar, vamos falar um pouco sobre idolatria. As práticas idólatras dentro, inclusive, de igrejas cristãs. Leia comigo o Êxodo 20, do versos 4 ao 6, que diz: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Muitas pessoas que amam a Deus, a Cristo e ao seu próximo praticam idolatria através do seu falso entendimento de que se você crer num intermediador entre homem e Deus que não seja Cristo, não é errado. Muitos lá que são devotos de santos católicos expressam um amor sincero a Deus, fazem caridade ao seu próximo, mas esse amor então os fazem cumpridores automaticamente dos mandamentos de Deus que proíbem tal prática? Não. Então, meus queridos irmãos, esse entendimento de que o amor a Deus e o amor ao próximo nos torna automaticamente já cumpridores da lei de Deus é muito subjetivo. O amor, ele só é realmente verdadeiro aos olhos de Deus se nós guardarmos os seus mandamentos. É uma prova realmente de que o nosso amor não é um amor hipócrita, como diz a palavra que nós lemos, não é um amor falso. Do que adianta, meus irmãos, dizermos que temos fé, mas se não apresentarmos boas obras? Acaso somente a fé pode nos salvar? Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação, a sua atenção. Lhe espero no próximo estudo no canal CCB Estudos. Também peço de que, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Clique no botão se inscrever e ative o ícone do sininho na opção de receber todas as notificações. E se você já é inscrito, peço de que você verifique se todas as notificações estão ativadas, porque a cada estudo postado você será automaticamente notificado pelo YouTube. Também lhe convido a acessar a minha nova página ccbestudos.com. Lá todos os meus estudos estão arquivados em vídeo e também em texto, e você poderá fazer o download de todos. E se além de estudos bíblicos você aprecia análises bíblicas, peço também que você se inscreva no meu canal CCB Análises. Então, mais uma vez agradeço a sua participação e saúdo-vos com a santa paz de Deus. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.